Você almoça ou janta ou faz os dois em restaurante, fora de casa? Seja no horário de trabalho ou você tem costume de pedir comida em casa, gosta de sair para jantar por morar sozinha ou por não ter paciência de cozinhar? Então nessa aula eu vou falar com você sobre como você ser saudável almoçando e jantando fora de casa ou fazendo pelo menos uma das duas refeições fora de casa todos os dias. Você tem dúvidas do que escolher quando você vai comer fora de casa? Você chega no restaurante e fica olhando, tipo, no buffet, né? Quando é self-service. O que eu pego aqui? O que eu posso comer, o que eu não posso? Ou então você é daquelas pessoas que fica olhando o cardápio e fica vendo todas as opções e acha que não tem nada pra comer, quando na verdade em todos os lugares, pelo menos 99% dos lugares, tem coisas saudáveis pra gente comer. Basta a gente dar uma olhadinha ali no cardápio e ver as opções. E eu vou te ensinar alguns truques nessa aula. Você acaba almoçando todos os dias em restaurante e não sabe o que escolher? Você vê os pratos das pessoas que estão ao seu redor, seja as pessoas que vão almoçar junto com você, ou pessoas lá do próprio restaurante e fica olhando e fala: meu, se eu comer isso aí, vai atrapalhar a minha dieta, o meu emagrecimento. Então, fica tranquila que a partir de agora você vai aprender o que fazer. Então assista essa aula até o fim para pegar todos os truques, todas as dicas e começar a colocar em prática a partir da sua próxima refeição aí no restaurante, tá bom? A primeira coisa, a regra número 1, é que você tem que colocar muita cor no seu prato. Eu coloquei aqui 2 exemplos de pratos super saudáveis, equilibrados e que vão te dar saciedade, vão te alimentar super. Você pode fazer um prato assim, tanto no almoço quanto no jantar. Se você olhar, ó, no prato da primeira foto, tem arroz, feijão, tem alguns legumes que é beterraba, cenoura, tem salada e tem frango. E aí você pode falar: também eu posso comer arroz e feijão? Claro que pode. Eu emagreci 24 quilos comendo arroz e feijão todos os dias. Arroz e feijão são uma combinação perfeita para quem quer emagrecer, porque eles têm muitos nutrientes, tem muita fibra. É uma combinação assim, tipo o Romeu e Julieta, sabe? Feitos um pro outro. São arroz e feijão e você não deve tirar ele do seu dia a dia da dieta. Mas olha para esse prato. Se você vê as proporções, tem um pouco de arroz e feijão, um pouco de legumes, um pouco de salada, um pouco de proteína, que é o frango nesse caso. Então não vai fazer uma montanha de arroz e feijão no prato. Tudo é uma questão de você colocar uma quantidade, como posso falar, pouquinha de cada coisa. Você não precisa comer micros quantidades, mas se você ver aí, é uma quantidade ok. Eu, por exemplo, eu como 4 colheres de sopa de feijão. Tem dia como 4, tem dia como 5 colheres de sopa de arroz. Sempre prefiro o arroz integral, que eu já vou falar dele já pra vocês. Então, não é uma quantidade muito pequena, mas eu complemento esse prato com legumes, salada, enfim. No segundo prato, a gente tem aqui arroz, feijão, um bife de carne, repolho, tem pepino, tem umas rodelinhas de tomate, tem vagem. Isso aí eu não consegui identificar o que é, mas eu acho que é berinjela fatiada. Então você tem que colocar cor no seu prato, porque quanto mais cor tiver no seu prato, vai mostrar que ele tá sendo bem variado, que tem legumes, que tem coisas que vão agregar pra sua saúde além do seu corpo, sabe? Além da estética do seu corpo, aliás. Então, se preocupe no prato colorido, tá bom? Não vem me falar assim: ah, eu vou comer um prato de M&M's, não. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Porque não adianta, né? Você vai estar enganando só a si mesma. Cor de alimentos saudáveis, combinado? E uma dica: se você não gosta muito de salada, de alface, foca nesse segundo prato, ó. Você vê que tem bastante legumes cozido, tem o repolho, que é uma salada diferente do alface. Então, dá pra viver sem salada? Dá. É só você colocar bastante legumes cozido e fazer uma alimentação equilibrada com legumes. Eu faço muito isso no inverno. No inverno eu não gosto muito de salada, não. Eu prefiro uma coisa mais quentinha, sabe? Então fica a dica aí. Todo restaurante tem legumes cozidos, você pode ter certeza. Segunda regra prefira os integrais. O arroz integral e o arroz branco, eles têm praticamente a mesma quantidade de calorias e as mesmas, como posso falar, proporções ali de carboidrato, de todos os nutrientes, né, na tabela nutricional. Só que qual que é a diferença? O arroz integral, ele tem muito mais fibra do que o arroz branco.
E eu até brinco que quando eu como arroz branco, eu sempre tenho vontade de repetir o prato. Mas quando eu como arroz integral, nunca dá vontade de ir na panela pela segunda vez. Por quê? Não porque o arroz integral é ruim. Hoje em dia eu gosto muito de arroz integral. Antigamente, durante o meu emagrecimento, eu não comia. Eu tive que me permitir provar, me permitir aprender a gostar. Tudo é uma questão de você se permitir. Então, você fala assim pra mim, Tami, eu posso emagrecer comendo arroz branco? Pode, eu emagreci comendo arroz branco. Mas hoje em dia eu vejo o quanto o arroz integral ele é muito melhor pra me deixar sem fome, sabe? Pra me deixar saciada, pra me deixar com aquela sensação de tipo, comi direito. Então, eu aconselho vocês a provarem o arroz integral e misturarem ele ali com a comida mesmo. Não precisa comer ele puro, tipo separado, sabe? Se você não gosta muito do gosto. Aos poucos você vai acostumando. E ele realmente segura muito mais a fome. É incrível. Hoje em dia, se eu como arroz branco, eu fico com fome tão rápido, porque meu organismo já acostumou com o arroz integral. Então façam essa troca que vocês vão ver. A terceira regra é que quando você for escolher a mistura do seu prato, ou seja, o arroz, eu ia falar o arroz, o frango, a carne, o peixe, vocês sempre optem por assados, grelhados ou cozidos. Na primeira foto a gente tem uma foto de umas coxinhas de frango assadas e na segunda foto a gente tem uns filés de frango, filés não. Olha só, uns pedaços de frango, umas iscas, né, uns pedacinhos de frango cozidos. Então, sempre vá nessa regra, que não tem erro. Pode ser carne, pode ser frango, pode ser peixe. Sempre pense que eles têm que ser assado, grelhado ou cozido. Não vai ter erro. Você vai ver que vai ser muito mais fácil de você olhar pro cardápio do restaurante agora e falar: nossa, eu posso comer isso. Nossa, isso aqui é saudável. Siga essa regra. Fritura, você corre distância. Só come no final de semana, no seu dia off. Porque fritura, alimento empanado, nossa, isso traz muito mais caloria, muito mais gordura. É muito desnecessário você ficar comendo isso no seu dia a dia. Deixa pra comer no dia que você vai sair da dieta mesmo e vai comer uma coisinha assim mais fora, sabe? Vou falar dos empanados agora. Regra número 4. Sabe o franguinho empanado, o peixinho empanado, o filé à parmegiana, o filé de carne empanado, que tanta gente gosta? Isso você deixa pro final de semana. Porque o problema não é nem ele ser empanado. Tem gente que empana com aveia e faz assado. Fica maravilhoso. Assim você pode comer. Mas nos lugares tradicionais, dos restaurantes tradicionais, opção... Uma mensagem aqui do computador. Nos restaurantes tradicionais, é muito comum você ver da farinha de rosca. E o problema é que eles fazem frito. Eles imergem o frango no óleo. Então aí que tá o problema. Então aí que tá a maior parte da gordura e das calorias. Então você evita, tá? No dia a dia segue a regra número 3, que é assado, grelhado ou cozido. Eu amo frango à milanesa, é o meu prato favorito de comida. Frango à milanesa, batata frita, arroz, feijão e salada. Por mim, eu comeria isso todos os dias, que não tivesse problema pra saúde e pro corpo, né? Pra questão da balança também. Mas eu deixo pra de vez em quando no final de semana. Regra número 5, beba suco natural ou água. Ah, também eu posso tomar refrigerante zero? Posso tomar refrigerante diet? Posso tomar refrigerante natural? Gente, refrigerante, por mais que ele seja zero, diet, não tem coisa nenhuma para agregar no seu organismo. Se você bebe um suco natural da fruta, feito ali na hora, não suco de caixinha, nem saquinho, sabe aqueles sucos artificiais? Não, o suco da fruta mesmo, feito ali na hora, além dele matar a sua sede, né, ao longo da refeição, ele vai te trazer muitos nutrientes, muitas vitaminas. E nutricionistas falam que se você beber até um copo de 250 ml, não tem problema, não faz mal. Mas esquece o refrigerante. Se eu fosse, assim, ó, uma fada madrinha, eu ia te falar: eu vou fazer uma magiquinha pra você parar de tomar refrigerante. Porque, gente, depois que eu parei de tomar refrigerante, a minha vida mudou. Minha celulite diminuiu muito. Quando eu como, eu não sinto mais aquele peso, sabe? Refrigerante é terrível. É terrível. Eu demorei muito pra tomar essa decisão. Faz pouquíssimo tempo que eu parei de tomar. Antes eu só tomava no final de semana, mas mesmo assim, nossa, é desnecessário demais. Então escolhe o suco ou a água, combinado? É muito mais simples do que parece. Quando você vai num restaurante, às vezes a gente foca, tipo, não tem nada pra mim aqui. Mas você seguindo essas regras, você vai ver que tem sim.
Prefira almoçar em lugares que você possa pegar ali no self-service, porque aí tem uma quantidade maior. Geralmente quando o prato já é montado, é mais difícil de você achar ali combinações. Tem combinações? Tem. Você tem que dar uma procuradinha no cardápio. Mas quando é self-service, é muito mais fácil de você conseguir montar o seu prato do seu jeito. Lá como o exemplo que eu te dei no primeiro exemplo. Um prato bem colorido. Então, sigam isso que eu tô falando pra vocês, porque é muito simples de seguir. Não vai ter erro se você seguir tudo isso, você vai ver que vai ser muito mais fácil e menos estressante você almoçar e jantar fora de casa. E eu te vejo na próxima aula.